Bom, pessoal, vamos ver nesta aula o que é perda de carga. Todo mundo escutou? O que seria essa perda de carga? A ver, será que é isto aqui? A perda de carga? O caminhão está transportando uma carga, né? E resulta que no meio do caminho. Aló, aló, puttana vacca, puttana vacca. Esse caminhão perdeu a carga. Então, isso seria perda de carga? Não, óbvio que não é essa perda de carga, não. Vamos ver o verdadeiro vídeo de perda de carga, tá? É um vídeo bem antigo, ainda está em russo. Bom, mecânica dos fluidos. При движении жидкости по трубам любые местные сопротивления в виде вентиля, закруг. É um pouco complicado aprender o russo, né? Mas vamos tentar ver o que está montado aqui. Aqui temos um reservatório de água. Ela tem água. E a água está escoando por esse tubo aí. Aqui chega aqui e faz uma curva a 90 graus. Só que aqui ele tem um buraquinho e aqui está livre, está para a pressão atmosférica. Aqui também, aqui também, aqui também. Então, o que vai acontecer quando a água começa a escoar? Se o nível de água do reservatório está aqui, o nível de água desta mangueirinha aqui vai ficar um pouco menor. Aqui vai ficar um pouco menor. O nível de água aqui vai ficar um pouco menor. E o nível de água aqui também vai ficar menor. Então, tudo isso seria perda de carga. Mas por que se me falaram, a água ela tende a ficar na mesma altura, sempre? Isso é verdade. Só que aqui temos água em movimentação. A água está se mexendo. Então, como ela está se mexendo, aqui tem um atrito. Então, a água ela está tentando ir por aqui, só que o atrito aqui não está deixando ela passar. Então, precisa de uma força maior para vencer esse atrito. E é por isso que aqui perdeu um pouco de energia. Bom, essa parte é a mais confusa que tem de poder entender. Então eu achei uma outra forma de explicar ela, não usando água, sino usando ar. Bom, esta aula é uma aula demonstrativa para perdas de carga. Perdas de carga é um fenômeno que acontece nos reservatórios de água que conduzem água através de um tubo. Mas enquanto mais comprido é o tubo, menor água você tem. Falam que é por perda de carga. Mas como que isso? Se a quantidade de água seria a mesma, como o tubo pode reduzir a quantidade de água, a perda de carga? Você fala, se eu jogo água aqui no início do tubo, aqui no final do tubo vai sair a mesma quantidade de água. Isso é lógico, certo? Mais ou menos. Então, este é um problema que acontece, que tem que ser resolvido, e eu vou mostrar o porquê disso. Bom, vamos assumir este tubinho, certo? Mais perto. Eu vou assoprar no tubinho. Posso soprar normalmente. Até aí nada demais. Só que agora eu vou trocar por um tubo bem maior. É um tubo assim. Agora eu vou soprar.
consigo jogar com a mesma força. Por que não consigo? Porque quando estou soprando, a força do ar, ele está indo para lá. Só que aqui a parede, olhem a parede, ela ficou de uma outra cor, né? Ficou embaçada, porque ele está segurando o ar que eu estou empurrando. E é todo isso, todo tubo, tudo isso, que está segurando esse ar. Então, quando eu estou soprando, eu tenho que vencer, além de todo o ar que está saindo aqui, eu preciso de uma força extra para ganhar de todo este atrito. Todo atrito. Olha, eu posso mexer este atrito. Isto é uma força de cisalhamento da minha mão com a cabeça. Tá? Essa é a mesma força de cisalhamento que a água e o ar, elas estão tentando se mexer aqui. Então, para eu poder levar todo o ar para o lado de fora, eu tenho que vencer todo esse atrito. E notem a quantidade de tubo. É uma grande quantidade de atrito que eu tenho que percorrer. Então, a quantidade, que é muita, eu consigo jogar menor quantidade de água. A quantidade de ar ou de água no reservatório é a mesma. Só que quando eu tenho tubo, eu tenho uma maior dificuldade para jogar para lá. Então, se eu tenho este tubinho, assim, um monte de água sai. Agora, se eu pego esse tubinho e este outro, a quantidade de água que vai demorar para sair aqui vai ser bem menor. Só porque eu tenho que vencer todo esse atrito. E é a mesma altura. Então, a altura do reservatório não tem nada a ver com essa perda de carga. A perda de carga tem a ver com todo este atrito que tem aqui no tubo. Tá? Aqui jogo e por aqui não consigo jogar quase nada. Então, isso que seria as perdas de carga ao longo do tubo. Agora, eu posso ver também um negócio chamado perda de carga localizada. O que é uma perda de carga localizada? Chama-se os cotovelos, as curvas, praticamente tudo que atrapalharia aqui o ar. Então, vamos imaginar que aqui eu tenho uma curva a 90 graus. Aqui tenho uma outra curva a 90 graus. Aqui tem outra curva, 45 graus. Aqui tem outra curva. E pronto, aqui uma curva a 90 graus. E aqui cheio de curvas. Então, se notam, está cheio de curvas. Então, quando eu assoprar, tenho que fazer um esforço maior ainda. Por quê? Porque o ar, ele vai aqui. Em lugar de ir retinho, ele bate aqui e ele tem que diminuir a velocidade. Ou seja, porque a força bate, meio que volta, fica atrapalhada e tem que ir por aí e assim o mesmo em todos. Então, isso que cria uma perda de carga localizada. Qualquer uma coisinha que atrapalhe o fluxo, cotovelo, registro, saída, entrada, tudo atrapalha a força com que estou assoprando. Então temos perda de carga distribuída, que seria o tamanho do tubo, e a perda de carga localizada seriam essas peças especiais que estão produzindo uma perda de carga maior ainda. Lembrem quando vocês estão dirigindo. Quando vocês dirigem na rodovia, tem um maior fluxo. Mas se você tem uma curva a 90 graus na rodovia, vocês têm que brecar para poder fazer esse giro. Então, aqui, a água não breca. Mas na verdade breca, porque
Se você não breca, você bate o carro. E outro carro bate em você. Então, quando aqui assopra o fluido, ele bate, 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 tem uma grande batida, mas continua indo o fluido. Mas todas essas batidas que estavam acontecendo aqui, cria a perda de carga, cria um maior atrito. Tá? Em essa pecinha, que é o mesmo comprimento, mas pelo fato de estar assim a 90 graus, está criando uma maior perda de carga localizada. Então, essas perdas de carga é o que vamos avançar agora, teoricamente. Bom, agora já ficou um pouco mais fácil entender. Aqui a pessoa assoprando. E se o tubo é muito comprido e tem muitas coisas, aí eu não consigo jogar com muita força. Tá? Então, a força do sopro seria aqui a pressão inicial. Então, quanto mais comprido e mais atrapalhado seja a minha via, eu vou poder jogar menor quantidade de água. E as pressões de água, elas são representadas assim como vocês estão vendo aqui. Bom, vamos continuar com o vídeo. Aí, o vídeo de perda de carga. Agora que já foi um pouco mais entendido. Quem não entendeu tem que assumir que o professor falou a verdade. Местные потери напора. Эти потери напора определяются по показаниям гидродинамических трубочек, которые на участках с постоянной... Nesta parte, ele mostra a água, ela está correndo. Então, como para chegar a este ponto, a força só tem que eliminar o atrito desta parte do tubo. Então, aqui temos uma certa força de pressão aqui. Mas esta outra ainda tem que atravessar um pedaço de tubo e ainda tem que atravessar esse registro que deve estar um pouco fechado. Imaginem assoprar com o registro fechado. Então aqui você assopra, assopra, assopra como lobo feroz. Então aqui você vai ter uma baita pressão. Só que isto está fechado. Então aqui só vai passar um pouquinho de ar está passando aqui. E isso produz aqui uma pressão bem menor. Cabe ressaltar que o ar também é um fluido. Todas as fórmulas hidráulicas aplicam-se também para ar. Então agora ele vai abrir. Bom, no sentido do relógio, ele fecha, na verdade. Então aqui a diferença, ele vai crescer. Então a perda de carga é maior. Agora, quando tem um cotovelo, aí também que tem um outro tipo de perda de carga. Ou seja, se esse comprimento fosse reto, seria um certo comprimento. Mas com todos os acessórios hidráulicos que vocês viram no seu banho, todos e cada um desses acessórios, eles ficam atrapalhando o fluxo da água. Então aqui temos uma altura, aqui ele fechou, então aqui temos uma perda de carga bem maior ainda. Aqui neste vídeo podemos ver a velocidade da água. Bom, aqui ela é reduzida, um tubo é reduzido. Então aqui a velocidade da água é bem devagar porque a área é grande. Enquanto que aqui a velocidade vai ser mais rápida. Então aqui eles mostram as perdas de carga. Notam aqui como as moléculas de água elas ficam batendo e voltando, batendo e voltando. A ver, coloca de novo. Olhem aqui as moléculas. Como elas não conseguem ir para frente, então elas ficam se atrapalhando e batendo entre elas e voltando. Isso que define a velocidade da água. Então aqui dá para ver perfeitamente como as moléculas de água ficam atrapalhando porque é um regime turbulento. Tá? Tem o vídeo aí de regime laminar e o vídeo de regime turbulento.
Mas aqui estamos na parte de perda de carga. Então, esta perda de carga é facilmente controlável, facilmente medida. A ver, qual que seria um desses problemas de perda de carga? Bom, vou colocar um prédio. Preciso de uma imagem bonitinha. Não quero... Copiar imagem. Computadores. Bom, eu não vou fazer propaganda. Então, aqui temos um prédio qualquer um que eu peguei na internet. Aqui vamos ter um reservatório de água. Lá, bom, primeiro o reservatório de água vamos ter aqui embaixo. A água que vem da rua, ela vai entrar aqui nesse reservatório. Aí temos que projetar uma bomba e jogar a água aqui para cima. Tá? Então aqui vamos ter nossa rede, um AF1 que chama, aí a descida, ela chama AF1, podemos chamar assim, AF1. Está muito grande o número. AF1. Tá? Agora o que vamos fazer é... Bom, aqui seria todos os banheiros. Agora vamos colocar o mesmo tubo aqui na área de serviço e cozinha. Então, na área de serviço e cozinha, vamos batizar de água fria 2. Então, aqui temos isso. Aqui. Então, aqui vamos ter um chuveiro. Tá? Aqui. Ou aqui poderia ser o chuveiro. Justo aqui ficou a cozinha e justo aqui ficou o chuveiro. A ver, preciso de um chuveiro. Então, um momento, por favor. Bom, acho que fica um pouco maior. Então aqui teríamos... vamos colocar aqui o chuveiro. Esse chuveiro ficou ruim. Vou tentar fazer um melhorzinho, tá? Um print screen, vamos para cá, vou copiar aqui, este chuveiro está melhorzinho, copiar, Bom, então aqui temos o chuveiro e aqui vamos conectar o cabo até o chuveiro. O chuveiro tem que estar do outro lado. Vamos girar horizontalmente. Só para que matem saudade e sair das aulas presenciais, tá? Não é que estou enrolando. Bom, então temos esse tubo de descida que vai levar água a todos os chuveiros aqui da casa. E aqui temos os tubos que vocês já sabem como projetar. Então, o que acontece às 7 AM? Às 7 AM, os galos cantam, todo mundo acorda para ir a trabalhar. Ou acordava, né, antes da pandemia, para ir a trabalhar. Então, aqui, todo mundo vai começar a usar o chuveiro. Todo mundo começa a usar o chuveiro. E... tem uma pequena possibilidade deste cara aqui em cima ficar sem água. Sério? Como pode ficar se ele está bem de lado aqui? Ele está pertinho, ele é da cobertura. Ele pagou caro. Ele é rico. Mas
ele ficou sem água quando começou a chover, quando começou a todo mundo usar a água do banheiro. Eu vou explicar aqui. Vocês lembram a privada? A ver, vamos ver aí um vídeo de uma privada. Para demonstrar o exemplo. Eu sei que é um sifão, né? Privada funcionando. Privada funcionando. Bom, vaso, você chama vaso. Vaso funcionando. Água. Vista superior. Bom, vamos a ver, do mundo de Big Man. Eu assistia isso quando era criança, o mundo de Big Man. Elmex, alívio imediato contra a sensibilidade. Deveria pagar no pós-vídeo, né, mano? Cano até o esgoto. Pois, vamos lá então. Descarga! Obrigada! Estão vendo como a água do balde força a água colorida para sair embaixo? Olhem como puxa a água. Aí ela sobe, atravessa a curva, desce pelo cano e no final chega até o esgoto. Essa parte que eu queria que notem. Aí ela sobe, A água, quando ela está escoando por aqui, ela produz uma força de sucção. Ou seja, aqui a água escoa, então, como quando vocês usam o canutinho, assim, ela succiona, pelo cano e no final chega até o certo? Então, a água escoando para baixo, esgoto. ela cria uma força de sucção. Quando termina, Tá? Agora voltamos aqui. Então, aqui você usa água, usa, joga água no banheiro, está fazendo café da manhã. Então, tudo isso, a água, por gravidade, ela começa a sugar e tudo vai para baixo. Toda essa água vai para baixo. E como está sugando, nesta parte superior, se estiver mal projetado, vai produzir uma força de sucção que aqui, quando a pessoa abre o chuveiro, em lugar de sair água, pelo contrário, vai entrar ar lá. E o que vai acontecer? Vai dar 10 da manhã, aí as pessoas já pararam de tomar banho, mas aqui ainda não tem água. Por quê? Porque essas bolhas de ar que entraram quando eu quis abrir o chuveiro ficaram nos cotovelos, ficaram nas curvas, ficaram no registro, ficaram umas bolhas de ar. Então essas bolhas de ar, mais ou menos às 10 da manhã, você abre a torneira e começa a fazer um barulho, assim. Calma, não é coronavírus. Mas faz esse barulho e as bolhas de ar começam a sair. Aqui as pessoas começam a usar também um pouco de água, aí começa a ir e essas bolhas de ar saem. E aqui o cara da cobertura, tipo 10 da manhã, ele pode tomar seu banho. Então, acho que agora já ficou bem explicado por que é tão importante. Em muitos prédios destes, eles têm esse problema. Como não é projetado com software, não é projetado aí muito bem, eles acham que todo mundo tem água porque tem gravidade, mas esta cobertura seria o pior caso. Só a cobertura, a segunda, essa dá tudo certo. E o cara da cobertura, ele vai brigar, ele tem que ir a trabalhar, ele ganha muito dinheiro. Ele vai brigar com quem? Com o engenheiro, ou seja, vai brigar com você. Então, para isso, temos que projetar as nossas redes usando um software que eu gosto de mostrar porque é de graça, chamado EPANET. Tem os vídeos também do EPANET, mas o que vamos fazer primeiro? Saber o que é detrás dessa EPANET. Porque um EPANET, eu não gosto de
eu chamo de caixa preta, né? Que é uma caixa que ela é totalmente escura. Então você insere aqui os dados, né? E aqui você acha a resposta. Mas você não sabe o que aconteceu aqui. Se você não sabe o que aconteceu aqui, bom, de que funciona, funciona, né? É como uma calculadora. Você sabe, coloca 5 mais 5, dá 10. 5 menos 3, dá 2. Porque você sabe o que é somar, você sabe o que é subtrair. Mas se você colocar dados de engenharia, aí alturas, consumos, e a resposta você tem diâmetro de tubos, e não sabe interpretar a resposta, então aí fica mais complicado. Funciona? Funciona. Então vamos ver o que seria as perdas de carga. Então, perda de carga, a definição: perda de carga é a energia perdida pela unidade de percurso do fluido quando este escoa. Imaginem sempre a cena, eu assoprando o tubo. E o tubo mais comprido, que não consigo assoprar tanto quanto o outro, porque tem esse atrito que impede. A perda de carga num tubo ou canal é a perda de energia dinâmica. Então só funciona quando tem movimento. Então, se eu tampar o tubo, aí é outros 500, é outra coisa. Então, para ter perda de carga, eu tenho que ter movimento, uma energia dinâmica, devido à frição das partículas do fluido entre si e contra as paredes da tubulação que os contém. Temos 3 fórmulas para calcular essa perda de carga. Todas estão no software do EPANET, que dá para escolher qual que queremos. Mas temos que, nesta aula, vocês vão aprender qual que é a melhor. Então, tem uma que é a fórmula universal. Muito complicada. Como é muito complicada, ninguém quis usar. Eu vou explicar depois, porque é complicada até para explicar como que funciona a perda universal. Como era muito complicada, o pessoal preferiu usar a fórmula de Hazen-Williams, que, se vocês notam, é uma fórmula muito fácil de aplicar. Então todo mundo começou a usar esta fórmula de Hazen-Williams. Cabe ressaltar que agora que temos recursos informáticos, todo mundo está voltando para a fórmula universal. Por mais que complicada, é só dar um clique e você já coloca a fórmula de Darcy-Weisbach, que seria aí a universal. Mas para poder entendermos, vamos ver a fórmula de Hazen-Williams. J é a perda de carga por unidade de comprimento, ou seja, a perda de carga eu vou chamar ΔH, e unidade de comprimento eu vou chamar L. Ou seja, o J é quantos metros de carga perdeu em 5 metros de tubo. Então, se o L eu jogo aqui, então aqui eu sei quantos metros de carga perdeu em 5 metros de tubo. Se eu coloco aqui o L, se perdeu, não sei, 1 metro dividido entre 5, vai me dar a perda de carga unitária. Ou seja, J é a perda de carga unitária. Ou seja, quanto perdeu por metro. Se eu coloco aqui, isso perdeu em 20 metros. Se eu coloco aqui, isso é a perda de carga a cada metro. Então, esse valor de J podemos expressar por perda de carga dividido entre L. Igual 10,65 vezes a vazão que está indo no tubo. Divide entre um valor C,
que é elevado a 1,852 também. E esse valor C é um valor tabelado, ele fica em função do atrito. Porque lembram que eu soprei um tubo de plástico, é uma coisa. Se eu soprar um tubo, não sei, de papelão, ele é bem mais áspero. Se eu soprar um tubo, não sei, feito de concreto, aí as paredes também são ásperas. E até depende da finalização do concreto para ver isso. Então, esse fator C é um fator que fica em função do atrito. Eles pegaram diversos materiais e determinaram o fator C. Tubo de cobre, concreto, ferro, latão, madeira, aço galvanizado. Onde eu uso tubos de aço? Quando eu vou fazer uma ponte, a água, quando atravessa as pontes, ele tem que estar em aço, em um tubo de aço que é muito duro. Quando tem que passar um córrego numa espécie de pontezinha, também é aço. Já embaixo da rua pode ser de PVC, pode ser de plástico, porque a movimentação é pouca, mas quando está na ponte, a movimentação é demais. Então tem que ser de aço embaixo das pontes. E também quando eu passo aí algum córrego pelo ar, quando meu tubo sai do ar, aí que é de aço. Bom, para ver um pouco isso em espanhol, isso se faz em projetos rurais, tá? Então, então o tubo ele está aqui soterrado. Só que aqui tem esse córrego, que este é um córrego grandão, né? Então aqui tem que ser de aço. Vamos ver se temos um outro. Isso, aqui também é de aço. Ele está torto, mas ainda assim é de aço. Olhem que comprimento grande, deveria ser de aço, parece de PVC. Isso não vai durar muito não. Então outro exemplo que estava melhorzinho, né? Aqui vamos ver, bom, aí já deu para entender. Então, aço, concreto, ferro, vidro, plástico. Então para cada um temos um certo valor. E D seria o diâmetro da peça. Aqui eu tenho um simulador do PET, né, em que eu faço simular o tubo. Então, aqui vamos fazer um print screen do PET e vamos para cá. Onde que está o diâmetro? Sei que foi muito bom, tá? D. Então aí que temos o nosso diâmetro. A ver, está muito grande. Já achamos o diâmetro D. Que outro valor precisamos? A ver, D, o C. O valor C, ele seria um valor que está aqui, o negócio pelo atrito, né? O valor C, se eu uso um PVC, que é o que a maioria usa, eu vou usar um 140. Não tem unidades, é um valor empírico que foi criado em função da experiência. Então, esse C, ele estaria ao longo de todo o tubo. Ao longo de todo o tubo, ao longo de todo o atrito, que eu tenho esse valor de C. Então, é uma coisa que tem a ver com o atrito. Então, tem a ver com as paredes, com a forma, com o material do qual foi feito. Vamos ver qual que é o próximo valor que precisamos. Vazal. Então, vazal seria
essa movimentação, a água se movimentando. Então, como achamos a vazão? Temos a fórmula, a equação da continuidade. Vazão é igual a velocidade vezes área. Então, para determinar a perda de carga em qualquer um tubo, eu preciso da vazão. Se eu não tiver a vazão, eu preciso da velocidade. Mas, quando projetamos um sistema de água potável, aqui, vamos voltar aqui, para projetar este sistema, aqui precisamos de vazão. Ou seja, quanto que preciso aqui? No cálculo que fizeram aí no trabalho prático, tem a tabela com a vazão. Então, no vídeo mostra-se que usamos tipo um 0,5 litros por segundo por apartamento. Então, a vazão sempre vai ser um dado. Então, a vazão já é um dado. Temos o dado que a gente quer. O diâmetro, a gente vai chutar um certo diâmetro para ver se as perdas de carga são boas. Perdas de carga boa? Pois é. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um diâmetro bem mais fofinho, tá? Por que estou colocando um diâmetro bem mais fofinho aqui? Eu coloquei o diâmetro mais fofinho para quê? Para ter menos perdas de carga, para que a água consiga ir aqui e aqui dê água tranquilamente a pessoa aqui em cima e não tenha problemas. Então aqui com um diâmetro maior trabalha melhor esta parte de aqui. E agora aqui embaixo, mais aqui para baixo, eu vou colocar um diâmetro menorzinho. Vou exagerar com esse diâmetro aqui assim. Lá no estacionamento eu vou abrir uma torneira. Nos prédios, quando você abre a torneira lá, a pressão é muito elevada. E, bom, no prédio você não pode colocar aqui uma válvula rompedora de pressão, custa R$1.500. Não, dólares, ou seja, uns 4.000 reais, um aparelhinho para que diminua a pressão e não fique quebrando aí as torneiras. Então, o que é feito? Como aqui coloquei um diâmetro grande para diminuir as perdas de carga e que a água possa fluir tranquilamente por aqui, aqui no final, toda esta parte, eu posso colocar diâmetros menores. Esse diâmetro menor vai criar uma perda de carga, de propósito, para que quando eu abra a torneira aqui embaixo, eu não tenha uma pressão elevada, eu tenha, pelo contrário, uma pressão menor. Então, brincando com os diâmetros dos tubos, tranquilamente eu compenso as perdas de carga num prédio. Tá? Opa, essa explicação ficou muito bonita. Tá? Bom, voltamos aqui a perdas de carga. Já identificamos onde achar a vazão, né, que seria a água que está sendo fornecida. Se vocês lembram na prática do seu banheiro, né, vocês têm uma certa vazão que ia pelo chuveiro, outra vazão que ia pela pia. C, o PVC. O C é 140. E D seria o diâmetro. Então, o diâmetro do tubo seria 25 milímetros, o valor que vocês acharam lá. Então, essa seria a perda de carga usando Hazen-Williams, que seria a perda de carga mais fácil que tem de usar.